Chegamos à nossa terceira e última aula da Masterclass Consultoria Capilar Lucrativa. E mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E como você já sabe, eu sou Paula Ribeiro, eu sou nutricionista, farmacêutica e especialista em tricologia. E aqui comigo nessa Masterclass, você está descobrindo o caminho para ganhar de 5 até 15 mil reais por mês com consultoria capilar online, mesmo você começando do zero. E o tema dessa aula aqui é se tornando um expert em consultoria capilar de alto valor. Só para nós alinharmos o que você já aprendeu nessas aulas da Masterclass. Na primeira aula, você descobriu que existe um caminho real para ganhar de 5 a 15 mil reais por mês com a consultoria capilar online, mesmo você começando do zero. E que foi o caminho que eu mesma percorri, pois eu te contei como que foi a minha trajetória, as minhas inseguranças no início, a falta de pacientes, a clínica física que era cheia de burocracias e a dificuldade que eu tive de ter segurança na minha prescrição. Até a virada para o online, onde eu encontrei mais liberdade de horário, liberdade de tempo, reconhecimento profissional e, claro, um faturamento muito maior. E eu também te mostrei que muita coisa que pode estar te travando são princípios de 3 ações que você faz achando que está te levando perto dos 15 mil, mas na verdade são erros que estão te afastando desse faturamento. Na segunda aula, você descobriu então os 3 pilares que sustentam a consultoria capilar de alto valor e te aproximam então desses 5, 10, 15 mil reais por mês. E te mostrei que não basta você ser boa no que você faz. Você precisa ser percebida como autoridade e aprender a chamar a atenção de quem ainda nem entende de que precisa da sua ajuda. Também te expliquei como transformar o interesse do seu prospecto em um desejo pela sua consultoria usando uma comunicação estratégica e como conduzir a sua consultoria com base na metodologia AAC, antecipar, agir e cuidar, para te gerar segurança, personalização da sua prescrição e, claro, melhores resultados para os seus pacientes. Além disso, você entendeu que cada atendimento pode virar uma prova, uma autoridade e atrair novos clientes. E no fim, eu te mostrei que o crescimento não depende de mais e mais esforço, mas sim de você ter uma estrutura, clareza e um método a seguir. E se você veio direto para assistir a aula 3, para esse vídeo agora. Não fique com preguiça, que a preguiça pode estar te afastando dos 15 mil reais por mês. Vai lá assistir a aula 1 e 2, porque você vai aprender esses pontos estratégicos e se você pular essas aulas anteriores, você vai deixar isso passar. Depois você volta para essa aula, porque o conteúdo desse evento ele tem uma sequência lógica. Então você precisa aprender quais são os erros que estão te travando, conhecer os pilares da consultoria capilar de alto valor, para você então aplicar o que efetivamente funciona para então alcançar esse faturamento que eu tanto falo, que é de 5 a 15 mil reais por mês. Perfeito? Se você já assistiu tudo, bora lá ficar comigo até o final dessa aula. Mais uma vez, eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito honrada por ver que centenas de profissionais estão participando dessa Masterclass, me enviaram vários comentários sobre as aulas anteriores, como esse aqui, ó, da MS Home Care, que amou o método consultoria capilar de alto valor e achou também tudo muito esclarecedor. E a Gilca, a tricologia terapeuta capilar, que identificaram que está sendo um erro querer tratar todos os tipos de queda de cabelo e entenderam aonde que está a virada de chave para o sucesso delas. A Cíntia também percebeu que está vivenciando a síndrome do impostor e a Ateliê Mega Ré percebeu que a consultoria capilar online é o ponto de virada para o sucesso. Enfim, agradeço aos outros comentários que têm tornado esse evento mais rico de conteúdo e transformador para você que está assistindo. Agora, nessa aula aqui, você vai ver, você vai sentir, você vai vivenciar uma amostra de como que o método consultoria capilar de alto valor funciona na prática. Para ficar mais ilustrativo para você e você não se perder, eu vou usar aqui esse mapa que eu vou te mostrar no próximo slide para te explicar como que eu apliquei esse método para sair do ponto inicial
aplicar os pilares que eu já te mencionei na aula 2 e chegar no meu objetivo de ganhar 15 mil por mês. Então vamos lá. O primeiro ponto desse mapa é esse aqui, ó, onde você estava. E a minha situação nesse ponto era sem conhecimento na área capilar, dificuldade para captar pacientes e eu não sabia nem por onde começar esse negócio de consultoria capilar online. Por mais que eu pudesse dar um passo à frente nesse mapa, por eu já ter a minha autoridade técnica definida, que é o primeiro pilar, porque eu já era graduada em farmácia bioquímica, os meus problemas lá do ponto inicial não sumiram. Porque a faculdade, gente, ela não te ensina a fazer dinheiro. A faculdade, ela não te ensina a atender clientes com maestria. A faculdade, ela te dá um diploma e você se vira com esse diploma. Não é verdade? Aconteceu comigo, acontece com você também. Então, logo eu tive que construir o segundo pilar, que é o pilar de número 2, que eu chamo de captação de clientes inconscientes. Sabe como é que eu fiz isso? Eu apliquei as etapas de chamar atenção, criar desejo, criar interesse, gerar desejo e trabalhar a ação das pessoas com assuntos exclusivos voltados para aquelas pessoas que têm queda de cabelo. Por exemplo, eu falei da tristeza que elas sentem ao ver os seus cabelos caindo no chão. Eu falei dos incômodos e os constrangimentos que elas sentem ao ver as falhas no seu couro cabeludo. Eu falei dos desejos e as motivações que faziam essas pessoas quererem os seus cabelos de volta. Esse pilar já me gerou de 25 a 40 clientes por aplicação do ciclo, entendeu? Eu apliquei o pilar captação de clientes inconscientes e isso me trouxe 40 pacientes de uma só vez. E onde que eu apliquei esse ciclo? No meu Instagram, com vídeos, reels, posts, carrosséis. Foi dessa forma. E para ilustrar, eu trouxe aqui um Reels que chamou a atenção de muitas pessoas, em especial de uma paciente que eu vou abordar o caso clínico dela aqui, ó, no próximo pilar. Então fica comigo nessa aula, hein? Esse Reels me trouxe clientes porque chamou a atenção deles, despertou o interesse pelo meu trabalho e o desejo de se cuidar comigo. E claro, eu incentivei a pessoa a comprar de mim, a ter uma ação. Então veja, um vídeo simples, direto ao ponto e com profundidade. E é assim que você consegue captar clientes inconscientes. E agora que o segundo pilar estava me gerando clientes, eu precisei construir o terceiro pilar para trazer resultado para esses clientes com a minha consultoria capilar online. E claro que foi baseado na estratégia antecipar, agir e cuidar, que é a estratégia AAC. Porque essa estratégia, além dela me trazer segurança para atender o cliente, para eu não me sentir perdida durante a consultoria ao vivo, que é o tete a tete com ele, ela também me permite encantar o meu cliente com o que eu ofereço. Daí, ele volta para outras consultas, fazendo o meu faturamento somente aumentar. E com a estratégia AAC, antecipar, agir e cuidar, eu antecipo o caso com uma pré-análise. Eu ajo com uma anamnese estratégica, com perguntas precisas durante a consultoria online e eu cuido do meu paciente, oferecendo orientações claras e profundas no pós-consulta. Resultado disso, ele se sente seguro com o tratamento que eu prescrevi, tem maior adesão e os resultados aparecem. Sucesso dele, meu sucesso. Eu te trouxe aqui um caso clínico real. Eu vou pincelar como é que eu apliquei essa metodologia AAC na prática, para você ver como que é simples, porém profundo. E vale ressaltar que essa amostragem eu só vou demonstrar aqui dentro dessa aula da Masterclass, que é para honrar você que está aqui nessa aula comigo, ok? Então vamos lá, bora lá. Veja esse antes e depois. Esse é um caso de uma paciente que já perdeu seus cabelos há mais de 12 anos. E quando ela chegou para mim no online, ela usava lace.
sabe? Que é estilo uma peruca, a lace. E ela queria raspar toda a cabeça dela, porque nada do que ela tinha feito até o momento tinha dado volume novamente para o cabelo dela. Então, antes de entrarmos na consultoria online, eu solicitei informações à minha paciente, mas não eram informações óbvias sobre como é o cabelo dela, como é que ela lava o cabelo, não. Mas também não eram informações soltas. Então, ela se sentiu segura de me mandar essas informações dentro do modelo que eu queria, fase antecipar. Daí, eu já analisei tais informações e quando eu entrei na consultoria ao vivo, eu já dei um show de conhecimento. Era um conhecimento personalizado para o caso dessa minha cliente. E ao fazer isso, o que ela ficou? Encantada com o meu atendimento, gente, porque não parou por aí, não. Quando eu saí da consultoria online, depois que eu fechei a câmera, eu não só enviei a prescrição com os ativos lá para ela manipular, para ela usar no cabelo dela. Não, eu enviei outras informações, outras orientações que complementavam um tratamento principal. Qual foi o resultado disso? O resultado que dentro de 3 meses, apenas 3 meses, o que ela não conseguiu durante 12 anos, ela já conseguiu bons resultados no cabelo dela e as fotos estão aí, ó. Você está vendo. E por que ela teve resultados assim? Porque ela não teve dúvidas sobre o tratamento que ela faria em casa, porque ela confiou no meu trabalho ao receber essas orientações, explicando tintim por tintim. Daí o sucesso vem. O sucesso dela ter o cabelo dela de volta e o sucesso de eu poder coletar essa prova de que o meu trabalho online transforma vidas. Com isso, o que eu consigo? Captar mais pacientes com o resultado dela, de uma paciente que ficou extremamente feliz, satisfeita por fazer um tratamento totalmente em casa sob o meu direcionamento. E foi somente aplicando esses pilares, aplicando, que eu consegui chegar no meu objetivo. Eu iniciei o meu faturamento ganhando 7 mil, depois 12, 21 mil, passei de 31 mil reais por mês. E para você, que é uma profissional da saúde, não ficar com dúvidas sobre nada do que você aprendeu nessas aulas aqui comigo, eu vou aproveitar esse momento da nossa Masterclass e responder as principais dúvidas que vocês me fizeram e te esclarecer tudo. Fica aqui comigo. Primeiro questionamento que eu vou responder é: Paula, eu tenho dificuldade em captar clientes. Gente, como é que eu resolvo isso? Vamos lá. Quando você diz tenho dificuldade em captar clientes, o problema não é a falta do seu potencial. É que você ainda não está usando uma estratégia de fazer o cliente certo perceber o valor do que você faz, o valor do seu serviço. Então, captar clientes não depende somente de você postar conteúdos e mais conteúdos e mais conteúdos e sair postando, te fadigando. Nem de ficar esperando que um paciente seu te indique para outra pessoa, porque isso, gente, vai acontecer ao acaso e aí fica difícil aumentar o seu faturamento. Depende, na verdade, da percepção da sua autoridade, da forma como você se posiciona e da forma como você comunica o seu valor para quem ainda não entendeu que precisa de ajuda. Os tais clientes inconscientes, lembrou? E aqui, gente, eu não quero que você pense que eu estou falando que o seu feed tem que ser todo bonitinho, que ele tem que ter uma paletinha de cor, que você precisa aparecer com o cabelo todo alinhadinho. Não, não. Isso foi o que te ensinaram e você acreditou que trariam pacientes, só que não trouxe. Então, até que você está aqui nessa aula, né? Então, se hoje você sente que captar clientes é difícil, saiba que isso não é um problema definitivo. É apenas um sinal de que você precisa de uma nova estratégia. E é exatamente essa a proposta da formação Consultoria Capilar de Alto Valor. Um caminho claro para você sair dessa dificuldade e construir uma captação mais inteligente, mais previsível, mais leve e, claro, muito mais lucrativa para o seu bolso.
Um outro questionamento que vocês me mandaram foi: eu sofro de insegurança, Paulo, porque eu não tenho um conhecimento técnico, eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Ó, primeiro ponto, você não precisa ter todo o conhecimento técnico capilar do mundo para você começar. Não. E quando você não tem essa técnica, é natural você sentir medo de errar. É normal você travar na hora de analisar um paciente. É normal você achar que ainda não está pronta, aí você se acanha e não ganha dinheiro, né? Agora, a sua insegurança, ela vai diminuindo quando você para de atender no achismo. Sabe, quando você liga a câmera e fala, eu vou improvisar aqui, vamos ver o que vai dar. Não é sobre o que, vamos ver o que vai dar. E aí, quando você passa a seguir uma sequência lógica, aí tudo muda dentro da sua cabeça. É por isso que eu digo e repito, com a metodologia certa, você consegue antecipar o caso clínico do seu paciente, agir na consultoria online com uma anamnese bem estratégica e cuidar com orientações claras. E quando você tem isso nas suas mãos, você se sente mais segura para atender de forma online e mais segura para cobrar pelo seu trabalho e não ficar cobrando baratinho. Cada vez cobrar mais alto, que é o que o seu serviço entrega de resultado para os seus pacientes. Então, se hoje você sofre com insegurança por achar que ainda não sabe o suficiente, eu quero te mostrar que isso não é o ponto final na sua vida. É só o ponto de partida para você construir uma atuação mais segura, mais profissional e muito mais lucrativa, porque é isso que você merece. Inclusive, vou deixar aqui um versículo bíblico, porque reconhecer que você precisa de ajuda para dar a largada aí do seu ponto de partida é algo nobre, é algo sábio. Até a palavra de Deus nos diz isso. Olha o que é dito lá em Provérbios 1, versículo 5. O sábio ouve e cresce em conhecimento, e o homem de discernimento obtém orientação. E é a orientação assertiva que você está precisando para poder vencer essa insegurança. Outra pergunta que eu recebi bastante. Eu tenho muitas funções, Paula, e falta tempo para mim para ficar investindo em uma nova forma de trabalho. E daí você nem sabe se você vai conseguir alcançar esse faturamento, né? Mas vamos lá. Gente, essa dúvida é muito mais comum do que parece. Mas muito mais comum do que parece, tá? Porque você quer crescer com a consultoria capilar online. Você sonha às vezes em viver disso. Mas o dia parece que ele é curto demais. Parece que ele não tem 24 horas, tá? Porque eu entendo, porque, entre atender clientes, cuidar da casa, da família, das redes sociais, são muitas tarefas no seu dia. Parece que sempre que tá faltando alguma coisa, principalmente o quê? O tempo. Por isso que eu deixei esse reloginho aqui. E sabe qual é a verdadeira e dura, mas libertadora verdade? Que mesmo se o seu dia tivesse 30 horas, ainda assim seria pouco para você. Porque o problema não tá na falta de tempo. Está na falta de prioridade. E quando você tenta abraçar tudo, você se divide em 10 direções e você não se aprofunda em nada. Agora, quando você começa a escolher aonde colocar o seu foco, a trabalhar com um método, o tempo deixa de ser o seu inimigo, gente. Ele passa a ser seu aliado. Você economiza tempo. Você otimiza o seu tempo. Então, gente, o segredo não é você correr mais e ficar desesperado em ir atrás de curso, não. É você fazer o certo. É entender que 2 horas bem usadas por dia em ações que vão gerar valor do seu trabalho, como divulgar do jeito certo, como saber como fechar a sua venda de consultorias, vale mais do que 10 horas você aí apagando incêndio com as tarefinhas que você não sabe se vai dar dinheiro, né? E faz um post aqui, faz um negócio ali, não. Porque quando você aprende o que realmente move o ponteiro aí do seu relógio e tem coragem de dizer não para aquelas tarefas que não vão te levar adiante, você passa daquele modo de sobrevivência para um modo de construção. Construir a sua autoridade, o seu posicionamento para poder atrair clientes. Então, ninguém tem tempo sobrando. Não pensa que é só você não, tá? Né? Você não é alecrim dourado, não. Ninguém tem tempo sobrando. Mas todo mundo tem
escolhas. Então, escolher um método que otimize o seu tempo é o caminho certo para você. E é nessas escolhas que mora o seu 15 mil por mês. E agora a mensagem que eu mais recebi nesse evento foi: não sei por onde começar. Não sei como fazer para alcançar esses 5 a 15 mil com consultoria capilar online. E me pediram ajuda. Então vamos lá. Talvez o seu problema nem seja a falta de vontade, de amor pela profissão. Não é nada disso. É que na prática, com tanta informação jogada aí, né, na sua cara, desculpa o termo, mas isso é verdade, o tempo inteiro você está recebendo informação, você simplesmente não sabe qual é o primeiro passo. Você olha para vários cursos que tem ofertados para você, vários protocolos prontos, vários equipamentos que fazem crescer cabelo, vários tipos de atendimento, e você tem que fazer isso, aquilo, estratégia de marketing, e você pensa assim, cara, eu tô perdida, eu não sei qual caminho seguir. E aí, isso te gera medo de escolher o caminho certo. E isso é muito mais comum do que parece. Eu mesma já vivi isso, tá? Eu estive exatamente nesse ponto. Travada lá no começo, com medo de dar o primeiro passo, com medo de errar por dar esse passo, com vergonha também de admitir que eu não sabia por onde começar. Porque a gente às vezes pensa assim, não, eu já sou formada, já sou pós-graduada, eu tenho isso e aquilo, então como é que eu vou? Não posso falar que eu não sei começar. Pois é, mas a gente tem que ser humilde para poder reconhecer que às vezes a gente não sabe por onde começar e tá tudo bem. E sabe o que era o pior para mim? Aquela sensação que me sufocava de que todo mundo tá avançando, menos eu. Você sente isso? Só presta atenção. Isso não tem nada a ver com a falta da sua capacidade. Isso tem a ver com falta de roteiro, método. Quando você não tem um mapa, um caminho, qualquer caminho parece perigoso para você. Você tenta aprender tudo ao mesmo tempo. Você se inscreve em vários cursos. Você segue dezenas e centenas de perfis, salva um monte de conteúdo. E mesmo assim, você fica aí parada, sem sair do lugar. E aqui nessa Masterclass, você viu a minha história com a consultoria capilar online. Desde a época em que eu não tinha clientes até chegar a um faturamento de mais de 35 mil reais por mês. Você viu que não foi de um dia para noite, de um dia para o outro. Não foi sorte. Não foi o único post que eu coloquei que viralizou. Foi construção, foi ajuste, foi erro e foi correção até virar um método. Eu sei exatamente quanto tempo isso levou. Quanto esforço eu coloquei, quantas vezes eu pensei em desistir, porque eu já pensei várias vezes em desistir. Quantas crises existenciais eu tive quando as coisas não estavam dando certo, não estava dando retorno para mim e não estava dando reconhecimento profissional. As coisas não estavam indo para frente. E ainda assim, eu continuei, porque eu encontrei um caminho que fazia mais sentido. E eu decidi seguir até o fim. E é importante você ouvir isso de alguém que já esteve do outro lado. Porque eu não sou uma extraterrestre, eu não sou nenhuma gênia dos negócios, não. Eu sou uma pessoa comum como você. Só que eu decidi parar de caminhar sem um mapa e seguir um roteiro comprovado. E o caminho que você está descobrindo nesta Masterclass é exatamente isso. O mapa para sair dessa confusão toda e organizar suas ações e construir um passo a passo até os seus 5, 10, 15 mil reais por mês com a sua consultoria capilar online. Então, para que você tenha um mapa, um roteiro de por onde começar, quais os próximos passos que você tem que seguir, eu quero te apresentar a formação Consultoria Capilar de Alto Valor. Essa formação é um treinamento completo para você justamente seguir um caminho que já foi testado e validado por mim. Eu repito, eu passei por muita coisa, eu vi muita coisa, eu aprendi muita coisa, eu resolvi muita coisa, então é só uma questão de experiência. Não é uma questão de, Paula é um guru, Paula sabe mais que eu. Não. A nossa diferença é que eu já tenho uma experiência prática. Por isso que eu vou te apresentar a formação Consultoria Capilar de Alto Valor. Aqui você vai ser
treinada com o método consultoria capilar de alto valor, que me tirou de uma agenda vazia e me levou a ganhar mais de 35 mil reais por mês, atraindo clientes sem promoção, sem sobrecarga e sem precisar de uma equipe, de ajudantes ou ficar pagando aluguéis de espaços caríssimos, tá? Na formação Consultoria Capilar de Alto Valor, você vai aprender a aplicar os 3 pilares que eu já te apresentei detalhadamente nas aulas dessa Masterclass. Você vai aprender a aplicá-los de uma forma prática, acessível, para você entender e aplicar mesmo que você esteja começando do zero. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui sobre a formação Consultoria Capilar de Alto Valor, que eu também chamo de CCAV, que nada mais é do que uma sigla, tá? CCAV, Consultoria Capilar de Alto Valor, e é assim que eu vou falar aqui, é para quem essa formação é destinada. A formação Consultoria Capilar de Alto Valor é destinada para profissionais da saúde que podem fazer prescrição de vitaminas, de nutracêuticos, de minerais, de fitoquímicos, de dermocosmético, enfim. É para aqueles profissionais como, por exemplo, farmacêuticas, biomédicas, médicas, enfermeiras, enfim. Você pode prescrever? A sua formação te permite prescrever? É para você a formação, porque a base dela de atendimento é a prescrição, que eu já vou te falar, tá? E por que eu preciso ser formada, Paula? Por causa disso, porque a formação CCAV é para quem já tem aquela autoridade técnica, aquele primeiro pilar que eu falei para você. Então você não vai mais estar naquele pontinho inicial lá da sua jornada. Você já vai ter o primeiro pilar, que é a sua formação, ok? Eu poderia dizer que a formação CCAV é para todos os profissionais? Poderia. Porque ela é um formato de um curso livre. Então todo mundo pode comprar? Pode, só que eu sei que na hora de fazer a prescrição, quem não tiver a formação acadêmica não vai conseguir prescrever. Então não vai conseguir usufruir de toda a formação, porque tem bastante coisa dentro dela. Mas pode ser que, eu não tenho a formação, então não consigo prescrever, então o curso nem era para mim, né? E por que eu estou sendo bem transparente? Porque é assim a minha forma de viver, tá? E se você já pode prescrever com a sua formação acadêmica, a formação CCAV é para você, beleza? Então, vamos seguir aqui. Ela é um curso livre, pago, com acesso online por 12 meses, aonde você terá todo o meu direcionamento e da minha equipe para você sair do zero para alcançar 5, 10, 15 mil reais com a sua consultoria capilar online. Preste bastante atenção, porque essa formação ela é a única do mercado e com certeza vai transformar a sua vida. Como você já está no primeiro pilar, olha a bonequinha ali, você já tem autoridade técnica porque você tem a formação acadêmica. A formação CCAV é dividida nos 2 outros pilares que te faltam, que assim vai facilitar o seu aprendizado. E, gente, de verdade, tudo que eu aprendi e que eu demorei mais de 5 anos colocando em prática, errando, acertando, eu coloquei em um só lugar para você rapidamente aprender e sair faturando dentro de poucos dias. É real isso, é muito real. Então, ao entrar na formação CCAV, você já vai iniciar a construção do segundo pilar, que é a captação de clientes inconscientes. Esse pilar ele existe para te mostrar como atrair as pessoas que ainda não sabem que existe uma solução real para o problema de cabelo delas, mas já sofrem todos os dias quando olham para os seus cabelos. E em vez de você ficar disputando a atenção com aqueles profissionais que já fala para quem já está decidido em fazer tratamento, você aprende a se comunicar com quem ainda está naquele estágio da dúvida, da esperança de encontrar algum profissional que finalmente entenda o que ela está vivendo, que representa aqueles 95% dos pacientes que são inconscientes. Então, na prática, esse pilar na formação CCAV te ensina a chamar atenção, a gerar interesse, a despertar o desejo e a conduzir a pessoa, o prospecto que está lá nas suas redes sociais, para uma ação.
Então ele vai te seguir nas redes sociais, vai interagir com o seu conteúdo e, claro, vai comprar de você, que é isso que importa, né? Comprar a sua consultoria. E isso muda completamente a forma como você se posiciona nas redes sociais, nos seus stories, nos seus posts, nos seus vídeos e até na conversa direta com o seu possível cliente. Você para de produzir aquele conteúdo genérico, o conteúdo que todos os profissionais estão fazendo aí, e você passa a criar mensagens que fazem a pessoa pensar que você está falando exatamente com ela. É assim que a sua comunicação ela deixa de ser apenas informativa e começa a ser de venda. Porém, não é uma venda apelativa, é uma venda inteligente, é uma venda estratégica. E o grande benefício desse pilar que você vai aprender na formação SECAV é que ele te ajuda a construir uma captação que ela é mais previsível, que ela é mais lucrativa. E você aprende a despertar a percepção de valor antes mesmo da pessoa entrar para o seu atendimento. O que aumenta as suas chances de conversão, que é a venda, e faz com que o seu trabalho seja visto como uma solução séria, desejável, valiosa e também fortalece a sua autoridade. Porque quando você se comunica de forma certa, o mercado começa a te enxergar como uma referência. Sem falar que esse pilar também resolve aquele problema que é muito comum, que é a dificuldade, né, de atrair clientes de forma consistente. Então ele quebra aquela sensação de que você sabe atender, mas você não sabe vender, tá? Ele tira você do lugar de um profissional invisível e te leva para uma posição onde o seu conteúdo da sua fala geram conexão, confiança, desejo e no fim, esse segundo pilar transforma a sua presença digital em uma ferramenta de atração real. Vai por mim, que isso acontece na minha vida e vai acontecer na sua, fazendo com que mais pessoas certas cheguem no seu perfil prontas para comprarem de você. E aqui, só uma palhinha, o que você realmente vai aprender dentro da formação para conseguir atrair esses clientes inconscientes? Dentre tantas aulas, você vai aprender sobre como usar as dores e desejos dos seus clientes para montar os seus conteúdos, como produzir o seu conteúdo, como começar, como finalizar, como produzir o seu Reels, post, carrossel. Vai aprender a como criar um anúncio para patrocinar para o Instagram, para ele entregar para as pessoas certas. E não apenas inchar de número de seguidores. Não, você quer atrair pessoas com problema de cabelo? Você vai ter aulas que a gente vai te mostrar como então você pode patrocinar para atrair essas pessoas. Como ter alcance nos seus posts. E claro, gente, consequência disso, captação de clientes. Só que na formação você também vai aprender como fazer a sua consultoria capilar online, que é o terceiro pilar. É esse pilar que vai transformar o seu conhecimento naquela entrega memorável para o seu cliente. Você vai aprender a colocar tudo na prática de forma organizada, estratégica, permitindo que você conduza o atendimento online com mais segurança e gere uma experiência muito mais profissional para o seu cliente. Aqui, nesse pilar, você vai ter aulas para aprender a sair da consulta improvisada e passar a trabalhar com uma metodologia clara, baseada em antecipar, agir e cuidar. Então, na prática, gente, esse pilar existe para você não ficar, sabe, naquele atendimento apenas ouvindo o caso, mas sim conduzindo uma análise mais inteligência, com uma pré-análise bem feita, com perguntas estratégicas, com raciocínio clínico que te ajuda a entender melhor o que está acontecendo com o couro cabeludo do seu paciente. E depois, durante a consulta, você aprende a agir de forma objetiva, com precisão, mas sem perder profundidade. E por fim, quando você fecha a câmera, você vai aprender a como cuidar do seu paciente com orientações claras, completas e fáceis dele seguir, aumentando assim então a adesão dele ao tratamento, que vai gerar resultado, que vai te gerar depois prova. Então, o grande benefício desse pilar que está lá dentro da formação SECAV é elevar o valor percebido da sua consulta. E quando você tem um processo estruturado, o cliente percebe mais profissionalismo,
percebe a sua autoridade e ele se sente muito segura por estar se cuidando com você. Aí faz o seu trabalho ser visto como algo premium e não como um atendimento comum. Daí você não precisa cobrar baratinho pela sua consultoria. O preço sobe, tá? Além disso, esse pilar ele resolve aquele problema que é muito comum entre os profissionais da área capilar, que é o medo de errar na análise, né, do cabelo do paciente, a insegurança para conduzir a consulta, a dificuldade de montar um atendimento iniciado, finalizado, que seja realmente personalizado, aquela frustração de atender o cliente e achar que ele não entendeu as suas orientações e com isso ele não aderiu ao seu tratamento. Com esse pilar, você passa a oferecer uma consultoria capilar online que gera confiança, resultado e reconhecimento. E quando tem isso no seu paciente, que fortalece a sua autoridade, o que acontece? Ele vai te procurar para outras consultas. Aumenta o seu faturamento, tá? Só que, nesse pilar, que está dentro da formação, você vai aprender não só a fazer a consultoria capilar online, mas sim tudo sobre as 3 maiores alopécias que afetam 97% das pessoas. Porque eu fiz questão de incluir aulas para ensinar tudo sobre o capilar dessas alopécias, pensando em você que às vezes nunca estudou sobre tratamento capilar, ou até mesmo você que já estudou, mas ainda se sente insegura diante desses casos clínicos, que são casos que afetam 97% das pessoas, e são nesses casos que eu foco o meu trabalho e que você vai focar sua consultoria para dar bom para você, tá? Então, o que você vai aprender nesse pilar? Lá tem aula sobre ciclo capilar, fisiopatologia das alopécias, tem como fazer o check-up capilar online. Você vai aprender a interpretar os exames de sangue, sabe? Quando que você tem que solicitar, quando que você não vai precisar solicitar, como relacionar os resultados com a queda de cabelo do seu paciente. Vai ter lá aulas sobre a metodologia AAC, antecipar, agir e cuidar. Então, o que você tem que pedir para o seu paciente na fase antecipar? Como interpretar os dados dele? Como você deve iniciar e finalizar a sua consultoria online? O que você tem que enviar para o seu paciente para ele se sentir amparado e seguro para fazer o seu tratamento na casa dele? Tudo isso dentro da consultoria capilar online, da formação, você vai aprender, tá? Então, tudo, gente, absolutamente tudo que eu faço, você vai aprender comigo, somente dentro da formação CCAV. E tem mais. A formação, por si só, ela já é bem completa. Você já percebeu, né? Já te mostrei aqui. Mas eu conheço algumas dificuldades que vão surgindo aí no seu caminho, conforme você vai iniciando seus atendimentos online. Então, eu decidi te dar alguns bônus para te destravar de uma vez por todas, para você alcançar os seus 5, 8, 10, 15 mil reais por mês com a sua consultoria o mais rápido possível. Então, presta atenção nos bônus que você vai receber ao entrar na formação CCAV. Bônus número 1, uma aula completa sobre produtos e marcas de confiança para a sua prescrição. Porque a base da minha prescrição, que eu vou te ensinar lá tudo, é manipulados. Só que é o seguinte, talvez você queira prescrever não somente manipulados, ou talvez você queira atender pessoas fora do país e elas não vão conseguir manipular o que você prescrever. Então eu reuni em uma aula prática diversos produtos prontos que eu mesma indico, e olha que eu tenho a formação de farmacêutica e nutricionista, então o meu olhar é bem abrangente, e esses produtos, os seus clientes, eles podem adquirir nas drogarias ou então no e-commerce, e a formulação desses produtos vai sim recuperar o cabelo dos seus pacientes. Então, gente, com esse bônus que é incrível, você vai ter um portfólio ainda maior do que prescrever para os seus pacientes para poder encantá-los, tá? Bônus número 2, checklist de venda. O que esse bônus faz? Ele te prepara para vender com confiança.
Esse checklist é para você ter uma organização total do processo de vendas para não ficar ansiosa, para você aumentar a sua autoconfiança e aí te dando mais segurança na hora de você fazer a sua oferta. Porque tem muita gente que treme na base na hora de falar o preço da consulta e aí você não vai tremer mais, tá? Porque com o checklist de venda, você vai saber exatamente o que falar com o seu cliente antes da venda, durante e depois do ciclo de venda. O que falar vai estar lá escrito para você. Então você copia e cola, tá? Com isso em mãos, você vence aquele medo de vender. E você adquire o preparo emocional, tá? E técnico que evita aquele esquecimento das etapas. Ah, meu Deus, eu devia ter falado isso, eu não falei. Não, você não vai ter esse problema. Você vai receber esse checklist de venda. Gente, isso é sensacional. Principalmente para nós, profissionais da saúde, porque a gente não aprendeu em nenhum momento a vender o nosso peixe. Então aqui vai estar tudo esmiuçadinho para você. Bônus 3, que não acabou ainda não. Tricodrive. O que é o Tricodrive? O que acontece? No decorrer do meu trabalho, da minha jornada, eu percebi que eu era às vezes desorganizada. E desorganização me faz cansar. Cansaço faz cair o meu faturamento. Foi aí então que eu comecei a organizar tudo que eu estava fazendo para gerar maior faturamento. Então eu criei uma forma para você também organizar os seus conteúdos. Você vai organizar os seus reels, as suas fotos, os seus carrosséis, enfim, todo o conteúdo que você gerar para não ficar perdida. Tudo que você fizer rumo aos 15 mil vai estar lá registrado nesse documento que é o Tricodrive, tá? E isso, qual é o benefício disso? Você para de perder tempo no seu dia a dia. E aí você começa a se preocupar com aquilo que realmente vai gerar venda para você, tá? Então, gente, parar de perder tempo é a mesma coisa de aumentar faturamento, tá? Porque você já sabe, tempo é dinheiro. E é a desorganização que te fadiga. Então, a organização evita essa fadiga e você se sente cada vez mais motivada em destrinchar a sua consultoria capilar online. Esse bônus é incrível, tá? Ainda tem mais. Bônus número 4, container de dores e desejos. Lembra que eu disse que eu estudei as pessoas com queda de cabelo? E o que elas desejavam alcançar? E o que elas morriam de medo? Então, para fazer os seus conteúdos, você tem que saber exatamente o que o seu prospecto ele pensa, ele sente. Então, para você já pular uma etapa enorme, o que eu fiz? Eu vou disponibilizar para você os dados anônimos, tá bom? Não vou expor nenhuma pessoa, mas os depoimentos de mais de 1.600 pessoas que me disseram o que elas já tentaram fazer pelo cabelo delas, qual foi a maior dificuldade delas, qual é a maior motivação para elas recuperarem o cabelo. Então esse container de dores e desejos, ele vai ser a sua bússola, ele vai ser a sua fonte de inspiração para gerar conteúdos que engajam, que prende a atenção dos seus seguidores e com isso gerar vendas. Porque eu já te disse nas aulas anteriores, quando você sabe falar a língua do seu paciente, é que você consegue vender para ele sem ser apelativo. E nada melhor do que você ter em mãos os depoimentos de milhares de pessoas que sofrem com queda de cabelo, porque aí você já vai saber o que eles pensam. E esse documento vai fazer você aprender a tirar aquelas palavras certas, aquelas palavras magnéticas para fazer os seus conteúdos. Isso você não encontra em lugar nenhum, somente dentro da formação Secave. São mais de 1.600 depoimentos. É muita coisa para poder você destrinchar nesses seus conteúdos aí e captar pacientes. E o bônus número 5, que não poderia deixar fora da formação Secave. Nós estamos na era da inteligência artificial, IA. E eu sei a agilidade que uma IA pode te fornecer para criar os seus conteúdos, para gerar mais persuasão, para te ajudar a crescer, a acrescentar valor aí nas suas comunicações. E eu vou te ensinar as técnicas que eu uso, os scripts que eu uso na IA,
que me ajudaram a criar roteiros de Reels, roteiros de Stories, roteiros de carrossel, roteiros de anúncios, e esse bônus vai acelerar demais a sua produção de conteúdo e evita que você se perca tempo com assuntos que não geram conexão com a sua audiência. Gostou? Pois é, filha, pois é. Agora vem a parte que você almeja, e talvez a mais surpreendente, tá? O valor da formação consultoria capilar de alto valor. Antes de eu falar o valor, eu quero que você pense e que você me responda aí na sua mente. Quanto vale transformar a sua carreira? Quanto custa continuar com a sua agenda vazia? Quanto custa você seguir sem uma estratégia, esperando que os clientes apareçam? Quanto custa viver de indicação, promoção, viver cansada? Talvez seja até difícil colocar isso num número real, né? Eu sei que é difícil. Por quê? O custo de não agir pode ser muito maior do que qualquer investimento que você faça na sua carreira. Só que agora imagina você lucrando alto, sem precisar sair de casa. Tô na minha sala, tendo tempo para você, tendo reconhecimento profissional, porque foi por isso que você se formou, é para isso que você quer ajudar as pessoas. Você deve estar aí pensando, gente, Paula, com toda essa evolução que eu vou alcançar com a formação Secari, ela deve ser uma fortuna. E olha, faz sentido você pensar assim, tá? Porque se você aplicar o método, nos primeiros meses, você vai estar aí faturando 5, 10, 15 mil reais e vai subindo. Agora pensa, você faturando mais de 120 mil reais por ano. Me responde, quanto tempo na sua vida você levaria para ter o faturamento de 120 mil reais por ano? Se você ficar onde você está hoje, quanto tempo? Um resultado que muitos profissionais, eles nem sonham em alcançar, porque eles acham que é inalcançável. Agora você vai conseguir com esse dinheiro consegue fazer o quê? Dar entrada numa casa, conseguir proporcionar segurança para sua família, para os seus filhos, você vai poder comprar um carro, e tudo isso trabalhando de onde? De casa. Hein? Isso significa que a formação consultoria capilar de alto valor, ela se paga rapidamente. E tudo que vem depois é lucro. Então, seja inteligente. Porque se você fosse comprar um bom curso sobre alopécias e tratamentos, no mínimo te custaria R$ 2.500. E olha que eu tô jogando para baixo, hein? R$ 2.500. Um curso sobre estruturar a sua consultoria online vale cerca de R$ 500. Um curso sobre marketing que vende, mas que vende mesmo. Não esses cursinhos que ficam enrolando, que fala sobre um monte de coisa que não é o seu nicho, tá? Você desembolsaria cerca de R$ 5 mil. Essa é a realidade de um bom curso de marketing. Eu nem vou mencionar o valor dos bônus que você vai levar ao entrar na formação, tá? Porque só pela estrutura dessa formação, ela poderia te custar R$ 8 mil. Eu sei que ela vale isso e vale muito mais, mas muito mais. Porque a formação Secari, ela não é um gasto, ela é uma virada de chave na sua carreira. É a ponte entre o lugar onde você está hoje, com a agenda vazia, desvalorizada, sem cliente certo, e o lugar onde você quer chegar, que é faturando R$ 15 mil por mês. Tendo a sua valorização pessoal, conquistando a sua casa nova, gerando novos investimentos, gerando a sua reserva de segurança, proporcionando segurança para sua família, vendo seus filhos crescendo, alcançando a liberdade financeira, a liberdade de tempo de você trabalhar da sua casa. Portanto, R$ 8 mil é um preço justo, porque é um investimento que se paga. Você aplica e recebe de volta múltiplas vezes. Eu poderia até fazer mais de 8 mil e ainda assim seria um preço justo pela transformação que você vai ter dentro dessa formação Secari. Mas para facilitar a sua vida e te incentivar a dar o próximo passo, eu vou fazer algo que não dá para imaginar, tá? Para você, profissional da saúde, que está comprometida em fazer acontecer e ganhar de 5 a
R$ 15.000 por mês e conquistar a sua liberdade e a sua segurança, a formação Consultoria Capilar de Alto Valor vai sair por apenas 12 parcelas de R$ 258,25 ou pagando à vista R$ 2.497. Gente, só os bônus juntos, eles valem, sem sombra de dúvidas, eles valem mais do que R$ 2.497. E você vai receber todo o método, mais os bônus por 12 parcelas de R$ 258,25 ou R$ 2.497 à vista. E pelo resultado que você vai alcançar dentro da formação Secave, R$ 2.497 já está bem abaixo do que ela vale, tá? Só que eu sei que você quer mais, não quer? Eu sei que é mais. Porque você quer comprar a formação e eu quero te vender. Sim, gente, eu estou aqui para te vender, porque eu sei que tu tá aí, ó, patinando na sua carreira, que você tá cansado de ficar suplicando por pacientes, você tá cansado desses atendimentos presenciais que te sugam e não fazem você prosperar. E é por isso que eu quero te vender a minha formação. E é por isso, para você não ter mais desculpas, que se você se inscrever nesta turma, a formação Secave não vai sair para você por 12 parcelas de R$ 258,25 ou R$ 2.497 à vista. A oferta especial para você que está participando da Masterclass Consultoria Capilar Lucrativa é se inscrevendo nesta turma, a formação Secave vai sair por apenas 12 parcelas. Quer saber de uma coisa? Tá tão especial que eu nem vou falar. Eu quero que você veja com seus próprios olhos. Eu vou colocar aqui na tela para você agora. É isso mesmo. A parcela é apenas de R$ 154,82, parcelado aí no seu cartão de crédito. Para você aprender a captar cliente, para sua agenda não ficar mais vazia, saber tratar das alopecias desses clientes e o que vai fazer você ganhar 5, 8, 10, 15 mil reais por mês. Para você crescer com a sua consultoria capilar online, sendo reconhecida profissionalmente, se tornando uma referência na área, saber conquistar novos clientes, gerar credibilidade com a sua presença. Eu sei que você quer ser uma autoridade, você quer ter esse reconhecimento. Então é isso aqui, ó. A parcela é de somente R$ 154,82. Tudo isso para você conquistar liberdade financeira e de tempo e nunca mais se sentir perdida. Nunca mais sofrer com medo, insegurança na profissão, deixar de ganhar dinheiro por falta de posicionamento hoje. Essa oferta, ela não vai se repetir, tá entendendo? Não vai. Esse é o investimento que você faz uma única vez na vida e vira a chave da sua carreira. A parcela é menos de R$ 160, gente. Isso dá cerca de R$ 5 por dia para você ter um conhecimento que você não teve até hoje. E o que você faz com R$ 5 no seu dia? Bom, se você for na padaria tomar um café com leite e pão com manteiga, sai muito mais caro do que R$ 5. E você precisa ter da primeira parcela, sabe por quê? Porque com a segunda parcela, você paga ela com apenas um atendimento. Um cliente apenas que você atender no mês, você paga a parcela do curso e ainda sobra dinheiro no seu bolso. Agora imagina quantos clientes você vai fazer dentro de um mês. E aí vamos supor, se você ganha 15 mil, paga uma parcela de R$ 154,82 e aí fica sobrando para você mais de 14 mil reais. E nesta oferta exclusiva, você está economizando ainda R$ 1.000 para aprender a ganhar de 5 a 15 mil reais por mês. Se nesse momento você está pensando assim, mas eu não tenho dinheiro. Deixa eu te falar uma verdade, tá? Uma verdade. A oportunidade está batendo na sua porta.
Você precisa dar a primeira parcela. A segunda você vai pagar com o seu próprio trabalho. E o fato de você não ter dinheiro não deveria ser a desculpa para você ficar de fora dessa turma, mas sim um motivo para você se inscrever. Porque com todo respeito à sua trajetória, vamos falar a verdade? Se você já é graduada, aí às vezes você é graduada há anos, há década, e não tem R$ 154,82 para mudar a sua carreira por mês, gente, isso é algo muito triste. Isso é muito frustrante, tá? E eu digo isso porque você já merecia estar ganhando muito bem há muito tempo, mas talvez as coisas elas não fluíram para você até hoje. É por isso que a formação Secave é para você. Essa é a sua chance. Honestamente, eu nem sei se eu vou repetir essa oferta novamente, porque ela tá muito, mas muito especial. Então, se você preferir fazer esse investimento à vista, pagando no boleto ou no Pix em uma vez, você ainda tem um desconto e você paga R$ 1.497. Se você quiser parcelar no cartão de crédito, você consegue parcelar em até 12 vezes, pagando parcelas de menos de R$ 160 por mês. E olha, eu acredito tanto na formação Secave, porque tudo isso mudou a minha vida e eu sei que vai mudar a sua, que para você não ter medo de entrar e tirar o peso dos seus ombros, eu vou te dar 15 dias de garantia. Você compra, acessa as aulas que já estão liberadas e caso você não goste, você pode pedir reembolso total do seu dinheiro com burocracia zero em até 15 dias. A lei, ela manda eu te dar 7 dias de garantia. Porém, eu acredito tanto que a formação é para você, que você vai gostar, que eu então te dou 15 dias. Compra, vai lá, desfruta do conhecimento que eu estou te passando. Se você se arrepender, você pega o seu dinheiro de volta, tá? Só que tem mais. Eu acredito tanto, mas tanto na formação Secave, que eu propus para minha equipe algo que é impensável, mas que é te oferecer uma garantia condicional. É diferente de todas as outras que nós já oferecemos. Nós nunca oferecemos isso. Tanto é que nós batizamos de garantia recuperando o seu investimento. Como que funciona essa garantia condicional? Funciona assim. Você se inscreve na formação e aplica o método por 90 a no máximo 120 dias. Se dentro desse período você não recuperar o valor investido na formação, você vai me avisar. Você vai avisar a minha equipe. A partir disso, nós vamos fazer uma reunião com você, revisar tudo o que você fez, que é tudo que a gente te ensinou lá dentro. Eu vou verificar se você assistiu todas as aulas, se colocou tudo em prática, né, do que foi ensinado. E aí, juntas, nós vamos fazer então um checklist para identificar aonde que está a sua dificuldade. Depois dessa análise, eu vou montar uma estratégia personalizada para você aplicar durante 90 dias. Se no final desse período você ainda não tiver recuperado o valor investido na formação, você me avisa novamente. Faremos uma nova revisão para confirmar se tudo que eu coloquei na estratégia personalizada realmente você fez. E se você tiver feito todas as etapas e mesmo assim não tiver alcançado pelo menos o investimento que você fez no curso, eu vou então devolver 100% do seu investimento mais R$200 como forma de reconhecimento pelo seu tempo e confiança, ok? Então você faz, a gente analisa, monta a estratégia personalizada, te dou 90 dias para você fazer tudo que eu falei. Se você fez tudo e não recuperou o dinheiro que você investiu na formação, eu devolvo o dinheiro que você investiu na formação mais R$200 como uma forma de reconhecer e até um pedido de desculpa por você ter perdido o seu tempo aqui comigo. E aí, vai ficar de fora dessa turma? Por quê? Eu vou abrir as inscrições na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, tá? Você tem tempo para preparar o seu Pix, se organizar para pagar no boleto, separar o seu cartão de crédito, gerar aí o seu cartão virtual. E as inscrições, elas vão acontecer da seguinte maneira.
Segunda-feira, 8 horas da manhã, horário de Brasília, eu vou enviar o link da inscrição para Formação Consultoria Capilar de Alto Valor dentro da comunidade WhatsApp que você está lá dentro. Esse link, ele vai te levar para uma página onde tem ali um pequeno vídeo que vai explicar como se inscrever. E tem todas as informações dessa oferta especial, tá? Lá vai constar os detalhes da formação, os bônus, as garantias, tudo lá, tudo com clareza, gente. Vai ter também as formas de pagamento e você vai preencher no link lá o seu WhatsApp e tocar num botão que está escrito fazer minha inscrição. Quando você tocar nesse botão, você vai direto para uma página da Hotmart, que é a maior e mais segura plataforma de infoprodutos do mundo. Então, no ambiente seguro da Hotmart, você vai preencher os seus dados, escolher a forma de pagamento e finalizar o seu pagamento. Assim que você pagar, você já vai receber um e-mail da Hotmart e você já vai poder aproveitar todas as aulas que estão disponíveis lá dentro da formação CCAV e iniciar imediatamente a sua jornada rumo aos 15 mil por mês. As vagas são super limitadas. Ah, mas é um curso online, mas são limitadas, sabe por quê? Porque a minha proposta é trabalhar com uma turma mais reduzida para eu dar atenção aos meus alunos. Então eu consigo oferecer uma tirada de dúvidas mais eficiente, entender o que cada dúvida que você tiver sobre as aulas. Então eu não consigo atender centenas e centenas de alunos, tá? Então eu repito, e é verdade, são poucas as vagas e assim que essas vagas elas forem preenchidas, o que eu faço? Eu fecho as inscrições, sem um aviso prévio, tá? Então deu o número de vagas que preencheu, a qualquer momento vai fechar a formação CCAV. Não fica de fora. Só que é o seguinte, para você que quer transformar a sua carreira, tá decidida, eu quero ganhar realmente 5 mil, eu quero 15 mil com a consultoria capilar online, eu quero estar ali dentro da formação, porque tem centenas de profissionais inscritas na comunidade desse evento. Tem muitos profissionais interagindo na comunidade, demonstrando interesse em aprender a fazer dinheiro com a consultoria online. E por mais que seja a formação na modalidade online, como eu falei, não tem vaga para todo mundo, porque eu prezo pela qualidade da minha entrega aos meus alunos. Para valorizar o seu comprometimento, eu vou fazer o seguinte. Se você se inscrever na segunda-feira, entre 8 horas da manhã e 19 horas da noite, horário de Brasília, você, além de ganhar tudo aquilo da formação, todos os bônus, você vai ganhar uma mentoria especial comigo, chamada Tornando o Seu Instagram Magnético. Essa é uma mentoria individual, em que eu vou ajustar o seu Instagram para deixá-lo mais claro, mais profissional, mais estratégico. Então, o que vai ter nessa mentoria? Eu vou entrar no seu Instagram, no encontro ao vivo com você, eu e parte da minha equipe, para organizar sua bio, thumb, reels, posts fixados, destaques, os links, enfim, a foto do seu perfil, para que tudo comunique melhor quem é você, o que você oferece, trazendo mais percepção de valor do seu trabalho, tá? Com isso, o seu Instagram ele deixa de ser apenas um perfil bonitinho e passa a funcionar como uma vitrine que demonstra autoridade, que gera confiança, que aumenta as chances de atrair as pessoas certas. Você vai ter um perfil mais magnético, mais alinhado ao seu posicionamento e muito mais preparado para converter visitas em oportunidades de venda. Então, essa mentoria que você vai ganhar se você se inscrever na próxima segunda-feira, entre 8 horas da manhã e as 19 horas da noite, horário de Brasília, ela resolve aquele problema de você ter um Instagram confuso, sem estratégia, que não convence ninguém a entrar no seu perfil, tá? Porque muita gente posta, mas às vezes não consegue transformar o Instagram em uma ferramenta de atração. Nós vamos olhar juntas para o seu Instagram, tá bom? Eu vou ajudar realmente você a corrigir exatamente isso. Só que esse bônus é apenas para quem se inscrever na próxima segunda-feira, entre os horários de 8 da manhã, que é quando eu abro as inscrições, até as 19 horas,
horário de Brasília. Você não vai ficar de fora, né? Não, não vai. Eu sei que você não vai, para você ganhar essa mentoria que eu só vou oferecer para quem entrar para esta turma. Sendo bem direta com você, se investir um valor tão acessível para construir um presente diferente ainda parece ser muito difícil, então talvez o que você realmente precise não seja somente de um método, mas uma mudança de mentalidade. Porque ninguém sobrevive, gente, ninguém prospera ou se valoriza sem a capacidade de reconhecer que precisa investir em si mesmo, tá? E se você ainda está na dúvida se a formação secava é para você, aqui tem 3 realidades que você vai ter que enfrentar após o término dessa aula. Primeiro, ignorar tudo que eu te falei aqui, fingir que nada aconteceu, continuar com a sua carreira do jeito que está e tá tudo bem, que eu sei o que eu entreguei foi o meu melhor e para você, e eu sei que você é adulto e pode tomar suas decisões sozinho. Segundo, seguir um caminho de querer aprender tudo sozinho, porque pelo que eu te ensinei aqui, eu te dei realmente, né, um norte. Só que vai demandar tanto tempo, você vai ficar seguindo um monte de profissional aí que dá um monte de dica aqui, o outro que dá dica ali, e a sua consultoria online, ela não vai acontecer, ela não vai para frente. E você vai se arrepender de não ter entrado na minha formação. Então, ir sozinha não é uma opção muito inteligente, não. Sem falar que enquanto você perde tempo aprendendo sozinha, você está perdendo paciente e dinheiro. Agora também tem um terceiro caminho que eu te recomendo fortemente. O caminho que vai transformar a sua vida. O caminho que vai transformar a sua carreira. Porque garantindo a sua vaga nesta turma da formação SECAV, você vai poder contar com a minha ajuda profissional e de todo esse método e trazer resultados surpreendentes para o seu bolso. Se você escolheu o terceiro caminho, te vejo na segunda-feira, às 8 horas da manhã, dentro da formação Consultoria Capilar de Alto Valor. Forte abraço e até lá!